Estamos de volta e vá mandando suas perguntas. Hoje o programa é ao vivo e vocês terão a possibilidade de tirar dúvidas com a doutora Carolina no nosso terceiro bloco. Carolina, e os idosos, né? A gente tem percebido que é uma faixa etária que começou a ter casos cada vez mais frequentemente. Como é que a gente consegue justificar isso? Parte é atribuída à questão do uso daquelas pílulas, né, para impotência sexual, né? A liberação mesmo da população, a mulher que chega hoje na idade mais velha é uma mulher que enfrentou um liberalismo sexual muito maior, né? Então, à medida que vai se desmistificando que o idoso não tem relação sexual, a gente vai percebendo que, além de ter, tem o risco também de contrair infecção. E por aquilo que a gente falou, às vezes os homens, eles não se cuidam. Adequadamente, né? A mulher, eu tenho muitas, não são poucas, mulheres casadas, relacionamentos estáveis, casamentos de longa data, que de repente a mulher se descobre com HIV por uma relação extraconjugal né, que não valorizou e tal, e de repente ela se vê, né? A orientação que a gente tem é de utilizar preservativo, inclusive nos casamentos, nas relações estáveis, nas parcerias estáveis de muito tempo, né? Para que isso não aconteça. Pra você minimizar o risco, né? Não Exatamente. dá pra você ficar acreditando piamente no parceiro, né? Porque pode acontecer, infelizmente. Com certeza, todos nós. Por que é interessante? Porque a gente parou de falar de grupo de risco. Porque, na verdade, qualquer pessoa que tenha relação sexual, ela está sob risco. Sim. Então, a gente não trabalha mais com essa questão de grupo de risco. Sim. Né? Eu acho que cada um tem que entender que o HIV está aí, tá mais próximo da gente do que a gente imagina. Sim. Né? A gente não tem essa noção, só vai ter noção na hora que acontece. Fala, poxa, aconteceu comigo. Né? Então, é importante falar que os casos, a gente tem muitos casos aqui em Ouro Preto, na microrregião, Mariana e tal, de diversas faixas etárias, diversas classes econômicas, né? Então, assim, tá muito mais perto da gente do que a gente imagina. E uma coisa também importante é o seguinte, muitas vezes a gente se preocupa com a AIDS, e tem que se preocupar, claro, mas tem as outras doenças sexualmente transmissíveis que também vêm a reboque muitas vezes, vêm associadas, e doenças que muitas vezes podem ter repercussões clínicas tão graves quanto da AIDS, né? Com certeza, a gente está aí vivendo no olho do furacão da sífilis. Né? A sífilis, existem registros de municípios de aumento de até 500% o número de notificações de sífilis. Sim. E a sífilis é uma doença que ela tem cura, ela é curável, ela é uma doença bacteriana, mas ela pode ter repercussões gravíssimas. Sim. Ela pode ter manifestações, né, neurológicas, inclusive, né? Então, depois de muito tempo de infecção. E o que a gente tem observado, inclusive comparando aí a sífilis com HIV, é que às vezes pode não acontecer a transmissão do HIV e a transmissão da sífilis ela é muito mais fácil. Sim. Né? Então a gente eu trato pessoas que já adquiriram 3, 4 sífilis ao longo do tempo. É uma questão até assustadora, porque eu fiz a minha formação neurológica no Rio de Janeiro, né? E a gente sabe que a sífilis tem repercussão neurológica, como você falou. E eu nunca tinha visto caso de sífilis congênita, apesar de ter feito um hospital de referência no Rio, eu fui ver sífilis congênita aqui em Ouro Preto, né? A criança, quando chegou, que eu bati o olho, eu falei, meu Deus, é uma sífilis congênita. Tá? E é realmente um negócio assustador, que foi uma doença que também quase que desapareceu, né? E agora começou a aparecer de novo, né? A mesma maneira, por exemplo, as hepatites, né? Hepatite B, hepatite C, né? Que tem repercussões graves também. Você tem visto muito por aí também ou não? Sim, a gente atende alguns casos de hepatite B, de hepatite C aqui em Ouro Preto. A hepatite B, felizmente, ela está fadada à extinção, né? Porque com a vacinação, né? Hoje toda criança que nasce já recebe a vacina para hepatite B assim que nasce. Então, a gente tem visto uma diminuição do número de casos. E hepatite C, o Brasil tem a proposta de tratar todos os pacientes. E tratando, os tratamentos hoje eles têm uma taxa de cura de em torno de 80%, 90%, né? Que é bem razoável. Então, com o tempo, essa hepatite C também deve ser extinta.
então a gente tem assim as notícias boas, igual esse tratamento atual para hepatite C, é um tratamento muito bom, melhorou muito. E a tendência grande com baixo efeito colateral. Exatamente, né? A tendência é só melhorar, né? E com isso é uma estratégia, né, populacional de combate, de prevenção mesmo da transmissão. Né? E nessa linha que você frisou aí de tratamento, voltando agora à AIDS, né, o Brasil é um dos países que se notabilizou mundialmente pelo fato de oferecer assim, de uma maneira universal tratamento para todo mundo, né, para todos os pacientes. Tem funcionado direitinho, apesar dessa crise toda que o Brasil está vivenciando, o hospital está na cabeça, mas está vivenciando? Não, tem funcionado, funciona direitinho sim. Os dados brasileiros são muito positivos. O Brasil, ele participa de um pacto junto com a Organização Mundial de Saúde, de até 2020, 90% dos pacientes sejam diagnosticados, tenham o diagnóstico, né? Desses 90% esteja em tratamento, e desses 90% em tratamento, 90% esteja com carga viral indetectável, com tratamento eficaz. Né? E o Brasil tem conseguido, está bem próximo disso. A gente tem mais ou menos 75% dos casos diagnosticados, e dos que tratam, a gente tem carga viral indetectável em 92%. Excelente. Né? Então, quer dizer que das pessoas que tratam, de cada 10 pessoas que tratam, 9 trata corretamente e estão com a doença controlada. E levam uma vida completamente normal. Completamente normal, né? A pessoa trabalha, é ativo, ela não tem nenhuma restrição pelo fato de ser portadora do vírus do HIV. Sim. Então, isso é interessante a gente frisar, porque a pessoa que tem um diagnóstico, primeiro medo, é o medo de morrer. Sim. Né? O medo de ficar deficiente de alguma forma e tal. Isso, a princípio, a probabilidade disso acontecer é muito pequena. E quanto mais precocemente você tiver o diagnóstico, melhor, inclusive, o paciente, né? Porque tem alguns pacientes que muitas vezes postergam o diagnóstico por medo ou por desconhecimento, e quando vão chegar para serem atendidos ou no ambulatório ou no hospital, já vão chegar muitas vezes com infecções oportunistas, né? Com doenças mais graves, né? E aí já não é um paciente que você tem uma possibilidade de ter uma recuperação tão notável quanto o paciente que não teve nada, né? Exatamente. A melhor hora da gente agir é assim que a pessoa tem o diagnóstico, né? Começar logo os antirretrovirais, não tem urgência, mas a gente começa... Antigamente a gente esperava a imunidade cair para começar com o antirretroviral. Hoje, assim que a pessoa tem o diagnóstico, nas primeiras consultas a gente já oferece o tratamento. Né? Então a gente faz o acompanhamento com muito mais segurança. Sem dúvida. Esse indivíduo não adoece. Exatamente. Né? Não, então, na verdade, a orientação é se a partir do momento que você tem dúvida se está contaminado ou não, já procure e comece a tratar. Procure, se for o caso. Com certeza. Não postergar o diagnóstico, porque... Não tem sentido. A princípio não existe cura espontânea, né? A infecção não vai curar sozinha. Sim. Então, se esse indivíduo tem um diagnóstico, é importante que ele vá, procure logo o tratamento, né? Que ele confirme logo isso e dê sequência ao tratamento. Excelente. Né? Nós iremos para mais um intervalo, tá? Lembrando que no nosso próximo bloco agora nós estaremos abertos a perguntas, tá? Você que está em casa pode mandar a sua pergunta aqui para a doutora Carolina pelo 3559-3903 ou então pelo WhatsApp 98879-4985. Estamos já de volta, não saia daí.